A gente vai ler hoje em Daniel 6, 1 e versículo 2, que diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. E meu irmão, como foi dito nesse versículo, o rei Dário fez isso. E aí, mais a fundo ali no capítulo, vai dizer o quê? Que Daniel era alguém que se destacava. E tá aí o problema. Muitas das vezes, quando nós começamos a nos destacar, começa a se levantar pessoas contra a nossa vida. Começa a se levantar gente que não gosta quando o outro é exaltado. Que não gosta quando o outro recebe a vitória primeiro que ele. Quando o outro tá melhor que ele. Não é nem que recebeu primeiro que ele, é porque o outro tá melhor que ele. Tem gente que só olha pro jardim do vizinho, não olha pra própria vida. A própria vida tá um caos, mas ele prefere olhar pra outra vida. Rapaz, às vezes a vida dele é melhor que a da outra pessoa. Mas por ver uma pequena vitória ou algo diferente que ele não tem, ele já começa a se incomodar. Às vezes a vida dele é até melhor do que o outro. A que ponto nós chegamos? Onde nós chegamos? Sabe? Esse pessoal, por ver que Daniel estava se destacando, ficou feliz, rapaz. E aí eles foram armar contra Daniel. E como Daniel era alguém que era fiel, que era justo, que não tinha o que falar, o que ele falou? O que eu posso fazer para acusá-lo? Eu vou usar o Deus dele. Ele não serve esse Deus aqui, que é diferente do nosso, então eu vou usar isso. E rapaz, armaram contra ele. No fim, Daniel foi parar numa cova de leões por culpa deles, porque foi armado para Daniel. Só que eles não contavam. Eles não contavam que Daniel servia um Deus vivo. Não era de madeira, não era de ferro, não era de nada, era um Deus vivo. Mesmo que se levantem contra a nossa vida, mesmo que mandem 10 mil carros contra a nossa vida, se Deus se levanta, irmão, não tem pra ninguém. Deus livra, Deus exalta, Deus entra na nossa batalha. Rapaz, não tem pra ninguém. Não tem. A gente é guardado por ele. Oxe, a gente é protegido pelo Senhor, não tem pra ninguém. E assim foi com Daniel, por quê? Porque ele continuava fiel ao Senhor. Daniel foi um homem que não se dobrou, mesmo ele estando na Babilônia. O meu filho pecado a roda ali, mesmo ele estando na Babilônia, ele não se dobrou pros deuses dele. Ele continuou sendo fiel a Deus. Sabe, mas uma palavra que eu quero te dizer, não se misture pra agradar todo mundo. Não se preocupa se o outro se incomodar com a tua vitória, se Deus tá te exaltando. Ele não estava nas noites que tu chorou. Ele não estava nas noites que tu clamou pra estar vivendo o que tu tá vivendo hoje. Tem gente que vai se incomodar com a tua vitória. Tem gente que vai se incomodar com o teu momento que você tá glorificando ao Senhor, mas eles não estavam quando as lágrimas estavam sendo derramadas. Era só o Senhor. Então olha só para o Senhor. Olha para aquele que te ouviu clamar de madrugada. Olha para aquele que ouviu você levantar clamor a ele. Não te preocupa. Não te preocupa com nada. Ele guarda, ele zela. Ele livra a gente das armadilhas de Satanás. Ele livra da armadilha de tudo que se levantar contra nós. Ele livra nós. Então não é para nós nos preocuparmos com o que vem sobre a nossa vida. É só a gente continuar clamando. É só a gente continuar sendo fiel ao Senhor. Então não se preocupa com nada. Não se preocupa. Assim como foi com Daniel. Eles armaram contra Daniel. Daniel foi parar na cova. E sabe o fim da história? Quem foi parar na cova e foi comido pelos leões foi ele, porque Daniel, Deus não deixou os leões acabar com a vida de Daniel, não. Deus fechou a boca dos leões. Os leões não tocaram em Daniel. Mas acabou que quando Daniel saiu da cova, porque o Deus vivo livrou, acabou que o rei Dário falou assim: então joga esses daí, ó, na cova, jogou eles, e eles que morreram pela boca do leão, rapaz. Aquilo que eles desejaram, que eles armaram contra a vida do cara que servia a Deus, voltou pra eles. Ah, rapaz, oxe, o que nós temos que entender é que Deus continua guardando os seus. Deus continua guardando a nossa vida. Não se preocupa com nada. Ele é fiel. Pode amar contra a sua vida, pode se levantar. Mas se tu continua com o joelho no chão, tu continua servindo a um Deus vivo, que não é de madeira, não é de ferro, nem de nada, rapaz, pode se levantar, mas tu continua de pé, porque Deus é maior sobre nossa vida. Ele honra e ele levanta, não tem jeito. Aleluia.